Muito bem, boa noite, 8h17 já aqui, tô 2 minutinhos atrasado, tive problemas com conexão, mas cá estou eu para mais uma live. Muito boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo João Dornelles, eu sou sócio-diretor da Rap Desenvolvimento, sou treinador do IBC, do Instituto Brasileiro de Coaching, sou idealizador da Academia do Eu, um programa de desenvolvimento e mentoria individual aí para desenvolvimento pessoal. Inclusive, a galera tá chegando por aí. Boa noite, Patrícia, Luciane, Kátia, nossa convidada de hoje já tá por aqui. Caê, você aqui de novo, muito bom. Simone, fala galera, sejam muito bem-vindos. De cara, por gentileza, faz o seguinte, vem aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, manda essa live para algumas pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar ou ouvir o papo de hoje aqui. Né? Muito bom ter você por aqui, Patrícia, saudade, querida. Bom, qual é a ideia de hoje? Deixa eu apresentar primeiro o que vai acontecer. Kátia, eu sei que você já tá aí, só um pouquinho, já te chamo, tá? Deixa eu só explicar um pouquinho o que vai acontecer. Margele, boa noite, sejam bem-vindos. Saudade de Recife, Patrícia. Bom, essa aqui é a semana de aquecimento pro workshop Inteligência do Eu. Bom, o que é tudo isso? O que é o workshop para começar? Fala aí, Ibson. Fala, Mel. Bom, na semana que vem, nos dias 23, 24 e 25... dias 25, 26 e 27 de janeiro, segunda, terça e quarta da semana que vem, vai acontecer o workshop Inteligência do Eu. São 3 noites de um workshop totalmente online, totalmente gratuito, onde você vai ter 3 noites diretamente comigo, pra gente se aprofundar em autoconhecimento, inteligência emocional, perfis comportamentais, enfim, vou trazer muita coisa boa para ajudar você no seu processo de evolução e desenvolvimento pessoal. Beleza? E aí, para anteceder... Ah, João, como é que eu me inscrevo no workshop se eu ainda não me inscrevi? Corre na bio do meu Instagram, deve ter meu Instagram aqui, sei lá, em algum canto aí. Deve ter o meu Instagram, @jmdornelles. Encontra o meu Instagram, vai lá, me segue, óbvio, né? Não vai passar lá sem me seguir. Mas acessa o link de inscrições para o workshop que tá lá. A inscrição é gratuita, a participação é gratuita. Aproveita essa oportunidade aí desse workshop, certo? E participa com a gente. Fala, Fábio, que tá por aqui também. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver quem que eu não vi aqui. May, seja bem-vinda. Naná J. Desculpa, eu não sei como é que é o nome, eu vou chamar de Naná. Black Prince, tudo bem-vindo. Fábio Porto, bem-vindo. Seguinte, então essa semana aqui, essa live, inclusive, ela faz parte da semana de aquecimento para o workshop. Você já entendeu o que é o workshop? Então de segunda-feira ontem até sexta-feira eu vou fazer 2 lives por noite, todas as noites. Primeira live às 19 horas, segunda live às 20h15. Então às 19 horas acabei de fazer uma live lá no meu YouTube. Essa live excepcionalmente de terça, todas eu faço aqui no Instagram, tá? Mas a de terça, eu sempre dou uma aula no YouTube na terça-feira, então eu aproveitei, juntei a live com a aula e fiz lá no YouTube. Se você quiser assistir, corre lá no meu YouTube, João Dornelles, procura lá que você vai encontrar, a live ficou disponível, foi uma live massa, acabei de terminar, né, há poucos minutos atrás. Disponibilizei material em PDF e tudo mais, então corre lá. Bom, essa live aqui, a live das 8h15, eu sempre faço às 19h com... sozinho, falando de algum tema relacionado à inteligência emocional, aprofundando a inteligência emocional, e às 20h15, às 8h15 da noite, eu trago alguma convidada, certo? Alguma aluna minha, alguém que já foi minha aluna ou que é minha aluna agora, para falar exatamente sobre esse processo de evolução, sobre o processo de evolução da própria pessoa, inclusive, porque a gente aprende, não dá para negar, a gente aprende muito com a experiência do outro. Na Academia do Eu, por exemplo, que é um programa que eu conduzo, nós temos lá a parte metodológica de falar, de ensinar, mas uma das partes que as pessoas mais gostam e tem um grande processo de evolução, inclusive, é quando a gente coloca as pessoas para conversar em duplas. Então a gente aprende muito com a história do outro, a gente evolui muito com a história do outro. E hoje eu tenho meu roteirinho aqui do lado, deixa eu botar meu roteiro só para não esquecer de nada. Eu vou conversar hoje com a Kátia Marins, né? Ela disse pra mim, assim, basicamente conversando, eu perguntando pra ela quais são o processo de aprendizado dela e tal. Ela disse, João, eu perdi o medo de mostrar quem eu sou, quem eu realmente sou. E cara, isso me deixou super curioso, então eu chamei ela pra conversar aqui com a gente, pra entender o que medo é esse que ela tinha, e como é que é perder o medo de mostrar quem realmente é. Enfim, chamei ela pra explicar que história é essa. E eu acredito que talvez você tenha muito em comum com a Kátia. Então vou chamar a Kátia aqui agora. Deixa eu achar a Kátia aqui, peraí. Boa noite pra quem chegou depois. Dom Martins, saudade de você, meu amigo. Divas da Prince também, seja bem-vindo. Vamos lá. Kátia, achei. Cadê? Deixa eu convidar ela. Peraí que eu não tô conseguindo aqui. Kátia, vê se você consegue mandar o convite pra mim, que eu não tô conseguindo selecionar você aqui. Vai lá embaixo, vê se não tem a opção de enviar convite pra participar. Sei lá eu porque eu não tô conseguindo. Deixa eu ver se assim vai. Ontem foi bem facinho. Aqui tem, deixa eu ver se eu acho aqui. Transmitir. Ah, achei uma coisa fácil. Achei. Muito bem. Envie. Aceita, por favor.
Acabei de enviar a solicitação para você, aceita que você vai entrar ao vivo aqui comigo. Vamos lá. É isso, né? Oi, Aê, muito bem, boa noite. boa noite. E aí, guria, minha conterrânea? Não. Tudo bem Tá contigo? bem Tá me baixinho, ouvindo só bem? deixa eu arrumar aqui meu fone. Arruma, não tem problema. Se quiser botar o celular virado um pouquinho mais para baixo pra gente ver melhor teu rosto. Aí, perfeito, show de bola. Tem uma Agora tá galera te que ouvindo vem bem. te recepcionar aqui, hein, Kátia? Ó, a Lu tá Uhum. aqui. Eu vi a Fábio aqui também. Tem uma galera por aqui. Acabei de sair do camarim, dei um oi ali pra todo mundo. Muito bom, muito bom. Querida, boa noite, seja muito bem-vinda ao meu Instagram. Muito Boa feliz de ter noite, você obrigada. aqui. Obrigado por ter aceitado aqui contribuir, dividir um pouquinho da sua própria vida, da sua própria história, que com certeza vai ajudar a contribuir com outras pessoas que estão buscando o seu próprio processo de desenvolvimento e tudo mais. Eu tenho certeza que elas têm muito a aprender com você hoje. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, vamos lá. Kátia, de cara, primeiro eu vou te pedir para você fazer o seguinte. Eu já me apresentei aqui, já falei do workshop, da semana, né, de aquecimento e tal. Eu gostaria que você se apresentasse. Então fala, de onde é que você fala, o que você faz da vida, se você é casada, solteira, se tem filho, enfim. Fala um pouquinho quem é você para a galera te conhecer. Então tá, meu nome é Kátia, né? Kátia Marins. Eu não sou casada, tenho um filho maravilhoso, né? Tem 16 anos. Eu atualmente agora tô, devido à pandemia, tô trabalhando em casa, né? Home office, desde março tive essa boa sorte, porque por um lado até que é cômodo, né? Eu curti trabalhar em casa, nunca tinha passado por essa experiência, Eu achei que também. não ia ter foco, mas consegui, sabe? E deixa eu ver que eu tenho mais assim. Aqui, no caso, na minha casa, eu e o meu filho, né, praticamente, e a minha mãe e minha vizinha, assim. A princípio, a família é um pouco curta. Aham. Você fala de onde? Ah, é, falo do Rio Grande do Sul, moro em Alvorada. A Alvorada, muito bem. Ontem tivemos a Mariúcha de São Paulo, esqueci o nome da cidade. Esqueci a cidade da Mariúcha, mas enfim, de Ah, São eu Paulo. esqueci também. O bom desse online, desse digital, é que a gente une o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro. Tem gente do Japão nos assistindo aqui, né? A Caeta por aí. Mas É, é muito bom. Você trabalha com o quê? eu trabalho, no caso, é como se eu estivesse conversando no WhatsApp, né? Só que é via chat, daí eu presto suporte para varejos que vendem cigarro e os vendedores que atendem eles, né? Mas é mais assim, questão de tirar dúvidas, orientar a entrar no site e geralmente eles têm um problema assim de acesso de senha, né? Mas é assim, bem tranquilo. Eu gosto, né, de lidar assim com as pessoas. Suporte Antes técnico, eu de atendimento. Antes eu falava, né? Eu falava com eles e no chat, assim, parece que é bem mais tranquilo, porque daí parece que a pessoa pensa duas vezes antes de xingar, né? Eu gostei, achei Muito bem bom, mais muito bom. interessante. Ótimo. Você se resguarda pelo menos um pouco mais, né? Sim. Não, eu Muito não, bem. não costumo absorver, mas eu vejo que parece que as pessoas cuidam mais no escrever do que no falar, que acho que no falar já é Né? espontâneo, né? É. Mas eu achei A bem Lu comentou aqui interessante isso. agora que a cidade da Mariúcha é Mogi das Cruzes, São Paulo, legal. Então temos pessoas já de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E no decorrer da semana teremos outros convidados, Simone e a Lu aqui de outros lugares ainda. Mas muito bem. Agora, acabei de ver Diga. minha amiga de Santa Catarina entrou também. Ótimo, show de bola. Fala, Paulinha, bem-vinda também para quem está chegando. Deixa eu ver. Paulinha, Dani, Gustavo, Elaine, Margiele. Boa noite, galera. Muito bem, desculpa quem eu não vi. Flavinha tá por aqui também. Seguinte, vamos lá, vamos começar. Vamos para o que interessa efetivamente, né, Kátia? O objetivo da nossa live hoje aqui é falar um pouquinho de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. Sei que você está participando, porque sou seu treinador, seu mentor, mas está participando agora da Academia do Eu, né, que é um programa de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Antes da Academia do Eu, tu já vivenciou outros tipos de processos de desenvolvimento pessoal? Se sim, quando foi isso? Eu particularmente, assim, é a primeira vez, né? Eu me apaixonei, assim, no workshop, né? Que, na verdade, eu acabei encontrando o workshop por acaso, que agora, no caso de, como é que eu vou te explicar? Depois de uma certa idade, a gente para pra pensar, né? E aí eu comecei a querer trabalhar com RH, então querer entender, e, na verdade, eu queria entender a mente das pessoas, e no fim, acabei por entender a minha a minha mente, né? Daí eu achei, aí vasculhando eu te achei, daí foi no workshop, né?
Mas é a primeira vez, assim, que eu tô tendo a oportunidade, para mim tá sendo magnífico, assim, muita coisa, assim, tá sendo primeira experiência e é bem gratificante, assim, e é Que legal. bem assim, como a gente se engana, né? A gente acha que sabe da gente, às vezes a gente não sabe. Sabe nada, sabe de nada, inocente. Mas olha que interessante. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você estava buscando desenvolvimento profissional, ou seja, mais informações para entender como é que funciona o ser humano, as outras pessoas, para poder trabalhar um pouquinho também mais voltado para essa área de recursos humanos, e acabou percebendo que precisa se conhecer primeiro para depois poder conhecer os outros, não é isso? Verdade, verdade. Foi bem Muito bem, isso. muito bem. Ontem, por exemplo, a Mariusha comentou que ela já tinha vivido outros processos, mas que agora, quando ela entrou na academia do Eu, por exemplo, também foi buscando desenvolvimento profissional, porque ela é professora, né? Então ela foi buscar para os alunos. Aí, olha aqui, de novo, segunda pessoa já agora a ser entrevistada, vamos dizer assim, a Kátia dizendo que foi buscar para o trabalho também. E sabe que isso acontece muito, Kátia, de eu chegar nas É, minhas formações e tudo mais, as pessoas dizerem assim, cara, não, eu fui buscar, eu estava buscando aqui técnicas e ferramentas para aprender a lidar com pessoas e tudo mais, mas agora eu percebi que eu tenho muito a evoluir, muito a desenvolver, e isso é muito interessante. As pessoas, elas acham muito que o mundo tem que mudar, que as outras pessoas têm que mudar, que elas têm que aprender no máximo a lidar melhor com as dificuldades dos outros, mas quando elas param para olhar para elas mesmas, elas descobrem que elas têm um monte de questões a serem trabalhadas. Né? Isso é muito louco. verdade. Então, minha primeira pergunta, na verdade, você já respondeu, que era há quanto tempo, as duas primeiras, né? Que era há quanto tempo você investiu a primeira vez? Então foi agora, né? A primeira vez. Quantos anos você tem hoje? 34. 34. Então, olha aí, vamos pegar o exemplo da Kátia, que aos 34 anos é que foi viver o primeiro processo de desenvolvimento, né? Eu já tive pessoas que fizeram aos 70, então relaxa. O primeiro processo de desenvolvimento. E a segunda pergunta era o que te levou a investir. Então, você já explicou pra gente basicamente o que te levou a investir. Bom, como tu tá participando, nem participou porque não acabou ainda, né, a tua participação na Academia do Eu. Mas como você vem Acredito que nem participando acabar. da Academia do Eu, o que você tem vivido lá de experiências? O que essencialmente, por que tem valido a pena participar? O que você tem descoberto? O que te fez perceber que você precisa evoluir, melhorar, antes de efetivamente querer desenvolver, melhorar ou entender as pessoas? Enfim, fala um pouco sobre esse teu... O foco nem é a Academia do Eu, mas sim o teu processo de desenvolvimento. Como é que tem sido essa experiência? É, assim, ó, a primeira coisa que a gente percebe que a gente pode se permitir errar, né? Porque eu assim, tô aprendendo com a academia a não me criticar tanto, que eu sempre me criticava em, tipo, em sempre fazer o melhor e ter que ser a melhor e estar sempre lá na frente, né? Eu até mexo com meu filho que eu digo, contigo eu não posso errar. Mas isso é em tudo na vida, sabe? Daí eu comecei a parar para pensar que eu posso, né? Que eu tenho esse direito, né? Que é normal ainda. E outra coisa que me incomodava muito, assim, que agora também aprendi, assim, a não sofrer porque que nem cada pessoa é de um jeito, né? Aí se a pessoa não entende ali o que eu quis transmitir, não é culpa minha. Eu não precisava, eu sofria muito com isso porque eu me sentia culpada às vezes de não deixar, porque às vezes a gente sempre tem uma boa intenção, mas às vezes não é o que é interpretado do outro lado, né? E aí com isso eu também aprendi a lidar com as situações. Então, para mim, isso está sendo muito bom, tanto até no trabalho, né? Que a gente encontra pessoas diferentes, não adianta nem sempre as pessoas vão estar com aquela conexão que a gente tem, né? Tem pessoas que parece um imã, né? É enigmático, assim, e aí com isso eu tinha dificuldade. Eu tenho um pouco ainda, né? Mas é uma. Já está sendo um outro caminho. Eu já estou conseguindo lidar com essa. Como é que eu vou explicar? Eu já não tô me preocupando tanto. Tipo, tô vivendo as situações, tô deixando as coisas acontecerem e assim, que nem a gente fica falando, a gente reflete ali. Se é preciso falar, eu falo, porque antes eu também tinha medo de falar, né? Tinha, assim, achava que não certas coisas como, se eu vou magoar, eu não vou falar, mas tem coisas que a gente tem que falar, porque daí fica trancado. E aí agora é uma coisa também que eu já sei como falar e o momento, né? A gente acaba aprendendo assim que as pessoas têm que ouvir, né? Assim como a gente escuta as pessoas, elas também têm que ouvir o que está acontecendo, porque depois não adianta querer cobrar se eu nunca falei. Aí isso é uma das coisas também que eu tô em desenvolvimento e tô aprendendo, né? Comigo, que eu achei que eu já sabia e não sabia nada.
Com 34 anos, né, a gente começa a descobrir coisas que não sabia sobre si mesmo, né? É E verdade. a Luciane comentou, a Lu comentou aqui agora há pouco que é panelinha, porque a Mariucha, que estava ontem aqui, tem 34 também. Você 34 também, e eu também tenho 34, né? Então, Não, muito se eu bem. fosse falar mesmo, eu ia dizer que eu tinha 29, né? Porque eu não falo a minha idade pra todo mundo, mas aí, como a gente tem que ser sincero, eu tive que falar. É isso aí, tá aprendendo também na academia. Né? Vamos trabalhar essa história, por que não falar a idade, né? Vamos falar Sim, sobre isso né? também. Sim. É Mas muito verdade. bem. Olha que interessante, olha quantas experiências, cara. E aí eu vou aproveitar, vou expandir. Antes disso, você disse, cara, me permitir errar, me permitir começar a me posicionar e falar o que eu tenho que falar, né? Muitas vezes, os outros, se eu tenho que ouvir, os outros também têm que ouvir, talvez. Aprendi a parar de sofrer, aprendi a lidar melhor com as situações e tudo mais. No momento em que você começou a, como você falou, a viver mais livre, sem tantas prisões, sem se fechar tanto e estar tão preocupada, e começou a relaxar mais em relação a essas coisas todas, o que mudou para você? Aí eu me senti mais leve. Eu me senti bem mais leve. Até vou comentar um trabalho até que a gente fez na academia que ali pra mim eu esperava só eu já esperava negatividade, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que eu pedi a opinião do meu filho também, né? E eu achei que ele ia falar algo relacionado a ele. E ali ele falou pra mim mesmo, né? Que no caso eu tinha que parar de pensar que não ia dar certo e que eu não vou conseguir. Aí eu fiquei pensando, vai, é bem o que eu já estava buscando em mim e para ver como eles percebem as ações da gente, né? O que a gente fala parece que às vezes não escuta, mas as ações, assim, aquilo ali para mim foi bem assim, a resposta parece que eu precisava já também escutar aquela afirmação, né? Porque então, como é que eu vou dizer? Eu não estava tão pensando errado sobre mim mesma, né? Porque às vezes a gente fica com essa dúvida. Eu sou uma, né, que tinha muitas dúvidas assim em relação a muitas coisas que eu escutava e a gente acaba se apegando nisso e na verdade não é, né? Não é a minha própria identidade. E nisso eu tô aprendendo muito assim, sabe? E aí eu me sinto assim mais leve em tudo, porque agora eu vivo um dia de cada vez. Eu não sofro mais por antecipação. Outra coisa que eu acho bem interessante que tu citou também na nossas aulas é aquela coisa assim de se incomodar com. Ah, eu vi que eu vou me estressar se eu. Vou me estressar à toa, no caso, se eu. Ai, bati no trânsito ali e aquilo ali, pra que eu vou discutir se aquilo ali não vai me fazer bem? Eu já tô assim também, sabe? Ah, se não vai absorver pro bem, já deixa, deixa pra lá. Vamos tomar uma água, vamos respirar fundo e seguimos o baile. Cara, que legal. E falando para todo mundo que está ouvindo aqui, comentem aí. Primeiro, muitos corações, por favor, para a Kátia. Corações, 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 corações. Aliás, sempre falo, galera, vocês sabem disso. Quanto mais coraçãozinho você manda, quanto mais você comenta aqui embaixo, mais você diz pro Instagram que isso aqui é um conteúdo rico, que as pessoas que pode ajudar a vida das pessoas. E para mais gente o Instagram entrega. Então, por favor, mandem muitos corações aí agora, todo mundo mandando corações. Façam seus comentários aqui. Aliás, vem lá, Kátia, aponta para baixo aqui, ó, nesse cantinho. Bota o dedo para baixo aí, na câmera. A galera vê. Na câmera Igual, mesmo? faz igual que eu tô fazendo. Faz Ah, igual as tá. pessoas estão fazendo com a mão. Aí, ó, isso. Lá embaixo tem um triângulozinho, um aviãozinho lá, né? Clica nesse aviãozinho, manda essa live para uma, duas, três, cinco pessoas que você acha que podem aproveitar e aprender um pouquinho com a vida da Kátia aqui. E eu queria que vocês comentassem aí, galera, quem é que se identificou com alguma das coisas que a Kátia comentou. Porque ela falou sobre a ideia de ter dúvidas sobre si mesma, e aí isso fazia com que ela não falasse as coisas que ela pensava muitas vezes, né? De ficar preocupada com o que os outros vão falar. Ó, a Flavinha por aí, Flávia e Lona estão aqui assistindo a gente também, as duas sócias da Rap, sobre a coisa de parar de sofrer porque tem que falar, ou parar de sofrer pelas situações ou pelas pessoas, ou porque eu falei agora eu acho que incomodei ou não, ou seja, uma visão meio passiva, assim, preocupada com o mundo, mas às vezes sem levar muito em consideração a si mesma, né? Então, tem alguém aí que se identifica com alguma dessas coisas que a Kátia comentou? Fala eu aí, escreve eu. Deixa eu ver se tem perguntas ou comentários aqui. Vamos ver, boa noite, tamo junto. É isso aí, deixa eu só ver o que mais temos. Dando um tchauzinho para quem tá chegando por aqui. Muito bem, alguns eu aí também. Legal, Simone, eu. Muito bem. Bom, voltando para cá. Você nas nossas... quando você me mandou um pouco, eu pedi que você me mandasse, Kátia, fala aí
suas principais evoluções, aprendizados e tal, e você mandou para mim. E o que me despertou, que me chamou muito a atenção, é que você falou, cara, eu perdi o medo de mostrar quem eu realmente sou. E essa frase para mim me chamou muita atenção. E o que eu gostaria que você explicasse pra gente aqui um pouquinho, eu tô lendo aqui o meu roteiro, só ver se eu não tô esquecendo de nada, é quem era a Kátia antes da Academia do Eu, antes desse processo de desenvolvimento. O que foi, eu sei que você já falou muito, mas se for repetir, tudo bem, mas enfim, explica um pouquinho para nós o que foi que aconteceu aqui no meio que transformou, que mudou você a ponto de você poder dizer, olha, agora eu me sinto à vontade de mostrar quem eu sou. E quem é esse seu eu verdadeiro que você não mostrava antes? Então fala o antes, durante e depois um pouquinho pra gente, só pra gente entender esse seu processo de evolução. Eu, assim, primeiro, eu acho que isso vem de berço, né? No caso, às vezes a gente acha que certas coisas não incomodam, mas quando que nem a gente para agora pra se avaliar, a gente vê que algumas coisas incomodam. Então, eu sou adotada, né? Não cheguei a te comentar, né? Mas eu sou adotada. E aí eu tinha comigo, assim, que os meus irmãos, como eu fui a mais nova, eu sou a única que estou na mesma família até hoje, né? Meus irmãos, alguns, eles ninguém ficou assim. A minha mãe adotou, deu todo mundo para adoção pra gente não passar fome. Eu entendo ela, agradeço ela porque eu amo assim a minha vida que eu tenho assim e as oportunidades que eu tive e a família que eu tenho também, sabe? Não é ser egoísta, mas é que é aquela, acho que é aquela coisa de conexão, né? Eu amo a minha família assim. Só que eu sentia que parece que eu era rejeitada pelos meus irmãos, sabe? Porque dá a impressão de que. Porque eu sempre morei na Alvorada, né? E meus irmãos, eles moram na Zona Sul. Tu conhece aqui, tu sabe mais ou menos, né? Que é distante. E aí eu sempre posso, e essa era a Kátia de antes, tá? Eu sempre posso ir ao encontro de qualquer um que me pedir. Só que isso, claro, é da minha índole, não tem, eu já tentei mudar, mas qualquer um que me pedir ajuda, eu vou, o que eu puder fazer, eu vou ir, sabe? Eu acho. E os meus irmãos, eu sempre podia ir visitar eles, né? Sempre fazia a viagem inteira, assim. E aí eu parei para pensar, claro, não julgando ninguém, só que na minha perspectiva, eu vi que não estava me fazendo bem, sabe? Porque dá a impressão de que eu estava sempre correndo atrás de alguém e quando era eu, porque tu mora muito longe, por que tu não vem morar pra cá? Aí eu comecei a pensar assim, por que eu tenho que mudar? No caso, claro que tem coisas que se a gente tem que mudar, que vai ser em benefício, a gente vai fazer isso. Mas a questão era de que parece que eu estava totalmente errada, sabe? Eu sempre tinha que mudar alguma coisa por alguém e acabava que, às vezes, que nem aquela frustração, né? Que daí tu acaba criando expectativa por mudar isso e aquilo, e não tinha o retorno, sabe? Não digo de todo mundo. Eu estou citando esse exemplo porque era o que mais me incomodava, sabe? E aí agora, a gente também amadurece, eu acho que isso também conta muito, né? E aí eu Certeza. vi que. Aí eu vi que também não faz tanta diferença. Não tô assim, querendo ser ingrata, assim, tipo, com a família e tal. Mas é aquela questão de convivência, né? Eu acho que é muito isso. Então eu vi que apesar de tudo, assim, a gente se encontrava mais era por festa, porque às vezes a gente precisa, às vezes, assim, até que uma pessoa só te escute, né? E aí, por ser irmão que nem tu, eu fui criada ali como filha única, tu sempre acha que teu irmão, que vai fazer aquela diferença, né? Quando tu tem um irmão. E eu vi que essa diferença não conta muito, sabe? Claro que quando a gente convive com outras famílias, a gente sabe, outras uniões e tal. E aí eu via que era presente, então eu parei de sofrer por isso. Eu parei porque eu tenho que agradecer, né? Eu sou muito grata a tudo, assim, porque a, de certa forma tipo, não ficou vazio. Só ficou essa questão de, tipo, por que eu tenho que estar correndo atrás? Porque as pernas, os ônibus são os mesmos, né? É só cada um se Né? dedicar um pouco mais. É nisso que daí hoje, eu vejo assim, claro, eu nunca vou deixar assim, fulana, preciso de ti, eu vou, sabe? Se eu puder, eu Claro. vou, se eu não puder, eu não vou. Só que antes eu me cobrava muito assim, porque, mas eu tenho que fazer tal coisa pra fulano, mas não é assim, né? Tipo, a gente tem que se doar, mas com uma certa dosagem, não dá pra estar sempre, tu sempre tá ali pronta e tem que ter o equilíbrio, né? É nisso que aí hoje eu ajo de outra forma. Que legal. Nesse sentido, eu acho, né? Que benefícios isso te trouxe? Eu acho assim, como é que eu vou te explicar, assim?
em eu, assim, poder relaxar, sabe? Porque, de certo modo, eu ficava apreensiva de sempre tentar agradar. Tem que estar sempre agradando, agradando, e a gente não agrada todo mundo, né? E aí, nesse sentido, assim, eu me sinto mais leve. Tipo, hoje eu me sinto leve, assim. Não vou dizer assim, ó, que nem que dizem que eles dão, eu sou assim e é assim, mas não é. É que eu acho que, de certa forma, como eu aceito das pessoas, eu também tenho esse direito, né? De me aceitarem como eu sou. Então, nesse sentido, assim, meus benefícios hoje é que eu tô mais calma. Eu era muito assim, eu sou agitada. Mas eu vejo que eu já tô mais calma, que eu já sei conversar, né? Que nem isso é uma coisa que me deixa muito preocupada, porque eu sou meia ogra, né? Tipo, a gente faz, fala, é 8 é 80. E eu tô com um adolescente, né? Então eu me cobro muito isso, porque eu quero que ele chegue, estique a vontade de conversar comigo, sabe? E a gente tem aquela mania de, ai, não, como é que eu vou explicar? Não concordo com isso e já, bum, não, tipo, não, vamos eu acho dessa forma, mas como tu pensa assim, sabe? A gente já tá num outro diálogo, Mais assim, pra mim ponderada, isso é né? maravilhoso. Sim, é mais tranquila, uma dama. Muito, muito bom. O André comentou aqui agora, quando você falando disso, né? Que traz mais paz, né? Para mim faz muito sentido isso. A Lu comentou deixar Parece que a cair gente no até dorme coração. melhor. É muito louco. Me veio duas coisas na cabeça de ouvir você falando. Uma delas é uma coisa muito clara em várias pessoas, ainda mais nesse mundo digital, a gente vê isso muito claro agora. Como a gente historicamente, não vou generalizar, mas a maior parte das pessoas tem uma necessidade muito grande de mostrar algo para alguém. Quer dizer, eu preciso ser algo, preciso que as pessoas vejam que eu sou algo, precisam ver que eu estou fazendo alguma coisa, ou eu preciso fazer para o outro. É, tem a ver com o perfil comportamental também, a coisa de fazer mais pelo outro. Mas como era importante isso, como é importante isso na cabeça de muita gente, a gente vê nas redes sociais, né? Nossa, aqui no Instagram tem que estar muito perfeito, as pessoas não podem ver os meus defeitos também, e eu não posso falar certas coisas, porque senão o que vão pensar de mim e tal. E isso é uma das coisas que faz com que a gente deixe verdadeiramente de ser quem a gente é e passe a ser alguém que se adapte bem ao mundo. E não que a gente não tenha que fazer os nossos esforços para se adaptar ao mundo. Claro, temos, a gente vive em sociedade, então se a gente quer o bem das pessoas e que pessoas próximas da gente, a gente precisa tomar os cuidados e tudo mais. Mas as pessoas vão para um nível exagerado de ter que fazer pelo outro, mostrar, até pelo que os. E eu não estou criticando as pessoas, eu estou só mostrando que isso é um comportamento que as pessoas têm e que a gente aprendeu isso com a vida num contexto geral, né? Eu lembro da minha mãe chegar na casa das pessoas e minha mãe dizer, ó, não pede nada para comer. Se te oferecerem para comer, tu não aceita. Cara, mas qual é o problema? A pessoa está oferecendo, sabe? É criança, inclusive. Mas os pais já vão dando alguns bitolando e falando o que tem que ser, como é que não tem que ser, e a gente cresce acreditando naquelas coisas, né? E você, por exemplo, fala de ter sido ajudada, né, na sua infância pela sua mãe, que entende e agradece isso, e parece que assumiu para si o papel de ajudar o mundo também, a ponto de parece que tudo você tem que fazer, né? E essa descoberta linda que você está trazendo, maravilhosa, é extremamente libertadora. Que é quando eu começo a entender que eu posso fazer o que eu tô afim. E não que É eu não verdade. vá fazer, não que eu não vá agradar, não que eu não vá fazer as coisas pelas pessoas quando eu tô afim, quando eu gosto, quando não vai me prejudicar. Mas se a gente não tem essa percepção, a gente passa a fazer pelos outros muitas vezes, até quando nos fere. E claro, isso não é com todo mundo, aliás. Comentem aí, por favor, fala eu, quem se identifica com essa coisa de fazer mais pelos outros e às vezes esquecer de si. Comenta aí. Fala, eu faço isso, eu faço. Né? Quem faz mais pelos outros esquece muitas vezes de si. Isso tem a ver com uma espécie de, com algo que a gente chama de soberba. Tem a ver com soberba, mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora, tá? Geralmente existem pessoas soberbas e pessoas egoístas. As egoístas fazem mais por si mesmas e menos pelos outros. As soberbas fazem mais pelos outros e menos por si mesmas. Não vou entrar em detalhes agora, porque, enfim, teria que explicar muita coisa aí. A outra coisa que me fez pensar tem a ver com o que eu mostrei aqui, do equilíbrio, né? E, cara, cada dia que passa fica mais claro para mim. Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso. Amor em excesso vira grude. Tá, deu, me larga um pouquinho. Sabe? Tudo em excesso faz mal. Você vai comer,
você come um bolo, sei lá, um bolo de chocolate, delicioso, mas come 10 pedaços para ver se no 10º ver se no quinto você já vai estar, meu Deus, tira esse bolo daqui, eu não quero mais ver esse negócio. Né? De tanto que você comeu, tudo em excesso vai fazer mal de alguma maneira, vai trazer algum tipo de malefício. Então, é importante fazer pelos outros, cuidar dos outros, claro que é. Agora, se você faz isso em excesso, você entra num nível de desequilíbrio em que você faz demais pelo mundo e esquece de você. Ao contrário, é a mesma coisa. Se eu não faço pelos outros e faço muito por mim, eu esqueço do mundo. E isso também tem consequências. No momento que eu faço por mim só e não faço pelos outros, as pessoas me veem como egoísta, como alguém que não está disposto a cuidar delas. E aí eu perco relacionamentos, perco pessoas. Então, o que eu queria falar essencialmente é que você me fez pensar na ideia do equilíbrio como dar e receber. Eu preciso dar, entregar, me dedicar, fazer pelo outro, mas eu também preciso receber. Uai, no trabalho, você não recebe o salário pelo trabalho que você faz? Porque você dá o seu trabalho, o seu tempo de trabalho, e você recebe um salário de volta, né? E da mesma forma, muitas pessoas, a maior parte das pessoas nesse mundo todo, recebem uma contrapartida em relação ao que fazem. E a gente precisa entender, a gente precisa estar com o coração e a vida aberta para aceitar receber. E isso tem a ver com o processo que eu e você já conversamos de saber sim que você é merecedora, que você é uma pessoa que merece ser feliz, ter as coisas boas da vida. Então você merece também ter o seu momento de se cuidar, de cuidar de si, de fazer o que você tem vontade, que te dá na telha. E isso serve para todos nós, porque nós temos uma infinidade de pessoas que vivem essa realidade porque aprenderam na infância ou sei lá por que motivo fazem e entram nesse viés de eu preciso fazer pelo outro, ou então eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, eu não sei se eu dou conta, não sei se eu vou conseguir. Enfim, muita coisa rica que você está trazendo aqui. Eu sei que o teu processo... aliás, o teu não, né? O de todos nós estamos em processo de evolução continuamente, porque nunca acaba. Mas nesse processo de transição que você já está vivendo desde o ano passado, né? Quando você começou a Academia do Eu, quais foram as principais dificuldades para fazer essa transição? Porque vamos lá, só um pouquinho. Você disse aqui que você está falando mais coisas que você não falava antes. Isso provavelmente em algum momento pode causar conflito. Alguém pode achar estranho. Uai, a Kátia nunca falava, agora tá se posicionando. Né? Antes eu vou, agora não vou mais. Se você quiser, você vem. Então, opa, peraí, a Kátia sempre veio. O que aconteceu agora que ela não tá vindo mais? Né? O que houve? O que mudou? Tinha medo de falar, agora fala. Tinha medo de fazer, agora faz. Nesse processo todo, para chegar nesse momento mais leve, mais em paz, de se conectar mais com quem você é verdadeiramente. Quais foram e quais têm sido os desafios que você tem vivido? Um dos desafios é aquele que a gente tem a mania feia de reclamar, né? Esse desafio eu tô em processo desde quando solicitou, mas é difícil. É difícil, mas eu tô, como é que eu vou explicar? A gente pelo menos para pensar, né? Tá, não, deu, parei já, porque eu já falei demais. E eu acho tão engraçado que daí, como a gente conversa bastante, né? Eu falava com o Samuel e ele disse, tá, mãe, mas tem que falar pra ela isso. Tipo, e é verdade, né? A gente tem mania de ficar reclamando e não muda a situação, porque aqui é só eu e ele que vamos escutar. O filho foi lá e deu um tapa na cara, tá? Porque tá falando pra mim, fala com ela, resolve. Tem que falar pra ela que resolve. Então, isso pra mim. E outra coisa, assim, também que eu escutei e me magoou, assim, mas eu depois entendi por que a pessoa falou isso, porque era o que eu demonstrava, né? Que eu não tinha coragem. Daí eu fiquei pensando, mas como eu? Daí comecei a pensar, eu que criei o Samuel, e faço isso, faço aquilo, não tenho coragem. Mas, claro, ela quis dizer que eu. Mas a coragem de falar, porque realmente tem coisas que eu ficava pensando, tá, mas aí ela vai pensar isso, vai pensar. Eu, no caso, me tomava o pensamento da pessoa e não resolvia a situação. Daí eu ficava sofrendo com aquilo, sabe? E aí também foi naquele exercício, né, das críticas, e aí pra mim foi assim. A libertação mesmo, né? Porque aí a gente começa a parar para pensar o que a gente está fazendo de errado e o que seria ideal agir.
Porque se eu vou ficar sempre nos mesmos, como é que a gente fala, se fica sempre nos mesmos hábitos, os resultados vão ser os mesmos, né? Não vai mudar. E aí nisso também comecei a parar para pensar que o problema é eu, na verdade, não é as pessoas. Isso, claro que isso eu já venho, assim, pensando, mas com a academia, tipo, aflorou, assim, sabe? Tipo, a gente tem que resolver mesmo as coisas na gente para poder colocar para fora, né? E aí, nisso, assim, para mim, tá sendo, assim, libertador. E eu tô, claro que a gente também não vai assim, e tipo, porque tu é isso, aquilo, porque a gente não joga assim, né? O que incomoda nas pessoas, mas de certa forma eu comecei a falar o que eu sinto, sabe? E aí, nisso também me ajudou no emprego, né? Porque parece que as coisas acontecem pra ti tomar uma iniciativa ou atitude, né? Porque eu sempre. Eu nunca tive problema, assim, de lidar com as pessoas. De repente era por isso, né? Que eu não no caso, não me rotulava, tipo, eu sou assim, e chegava já. E aí eu tenho a minha supervisora, assim, a gente tinha um bloqueio, eu não conseguia conversar com ela. E aí eu parando pra pensar, eu vi que quando eu entrei lá, a gente tem pausa, né? E a pausa é 10 minutos. E aí eu fui tirar nos 10 minutos, eu queimei a pausa, mas como que eu queimei a pausa se eram 10 minutos? Aí ela veio me dizer que eu tinha que tirar 5 minutos antes. E daí eu questionei, tá, mas então não são 10 minutos, né? E aí eu acho que foi aí que a gente ficou, sabe, nesse bloqueio, porque aí tudo que eu perguntava já era ela já me respondia diferente. A gente nota que. Só que daí eu comecei que nem aquele dia que tu falou, mas tem alguém que ama essa pessoa? É, tem, né? Ela tem gente que ama ela. Então quem tem que aprender a outra maneira de lidar com ela sou eu, né? E funcionou, sabe? Funcionou assim. Tipo, eu comecei a agir de outra forma. E parei de ter medo também, né? Porque acho que não me rotularam sem coragem por mera coincidência. Eu acho que eu tava mesmo deixando a minha coragem escondidinha. E tá sendo bom, sabe? Claro que eu tô aprendendo também muita coisa. E essa coisa de não reclamar é maravilhoso, assim, sabe? Porque a gente fala que não vai fazer, mas a gente faz. E daí, no tu levar a sério, assim, tu começa a pensar, não, mas isso. Aí a gente até conversa, né? Não, mas isso é uma reclamação ou uma crítica? Não, a gente está conversando, a gente está conversando sobre a situação. Aí a gente começa a medir o que é reclamar e o que é tu comentar sobre o que está te incomodando, né? Mas já, olha, eu não tenho vontade de sair da academia. Muito, cara, que legal te ouvir falar. E galera, não sei se vocês estão percebendo, dizem na fala dela, como o tempo todo tem uma autoanálise de não devia falar assim, melhor que eu fale assado e blá blá blá. Cara, esse processo que ela tá trazendo aqui de auto-observação, de estar consciente o tempo todo do que eu falo, do que eu deixo de falar. Porque você pega esse exemplo com a tua supervisora aí, tem gente, e talvez você em outras épocas, que ia ficar só pé da vida com a coordenadora, com a supervisora, e porque a minha supervisora eu tô tirando meu tempo, ela vem aqui dizer que eu tenho que tirar menos tempo, ia ficar reclamando disso, ia criar um climão só, e não ia resgatar isso depois. E você, né? E aí cria-se um problema, aí você começa a ser mal visto no negócio. O supervisor, ele tá acima de você, então é alguém que tem o poder, né? Tem um poder maior sobre o seu trabalho, que pode passar para pessoas que estão acima delas uma visão errada, de repente, quem você é, né? Agora, quando tu tem a maturidade, e aí, gente, o que eu venho falando de inteligência emocional, quando você desenvolve a inteligência emocional de antes de falar e dar uma resposta atravessada, ou mesmo depois que até já dei, a Kátia falou, olha, eu falei, mas depois eu percebi que ficou um clima estranho. Então, agora eu tenho buscado mudar os meus comportamentos, as minhas ações para resgatar a minha relação com ela e tudo mais. Ela entendeu que a questão é com ela. Cara, para quem for assistir o workshop vai ver como eu vou bater nisso, na autorresponsabilidade, né? Entendeu que a questão é com ela, então agora ela tá fazendo os movimentos. Gente, isso é inteligência emocional. Eu não sei quem tá nos assistindo aqui se percebe nesse nível, a ponto de perceber o que tá falando, com quem tá falando, né? E ela trouxe aqui também a fala que tá mudando a forma como tá falando com o filho, porque ela mesmo, como é que ela falou que você falou? Eu sou meia bruta, não foi o que você falou? Sogra. Ogra. Que eu lembro da Fiona. Ogra, a gente, né?
Então, A quer gente dizer, tem que ter uma princesa, né? E eu sou a Fiona. e aí ela já falando. Então, lembra que a Fiona tem um lado princesa também, né? Então, vai Sim, sim. encontrar esse equilíbrio aí. Equilíbrio mais uma vez, nessa E o palavra é muito equilíbrio, é legal. verdade. E aí fica para quem está nos ouvindo. Você é meio ogra demais? Ou você é princesinha demais? Lembra do equilíbrio. Eu preciso me posicionar. Eu tenho que tomar cuidado para não ser ogra demais, às vezes magoar pessoas que eu amo. Na live que eu fiz agora há pouco, lá no YouTube, na aula que eu dei, eu perguntei para as pessoas: você já magoou alguém que você ama? Eu pergunto muito isso. Lá na aula eu pergunto: você já magoou alguém que você ama? Cara, já. Então, pô, peraí, não faz sentido. Faltou inteligência emocional se você fez isso, né? Faltou inteligência emocional. Então a Kátia está num banho de inteligência emocional aqui, mostrando inúmeras situações que ela está mostrando capaz de parar, refletir, pensar e agir de uma melhor maneira, né? E, gente, esse poder, que é uma das coisas que a gente trabalha essencialmente dentro da academia, por exemplo, da pessoa olhar para dentro de si, se tornar mais autoconsciente e observador, que o André comentou agora há pouco, isso aí faz uma diferença absurda. Que você vê, começa a afetar a gente no trabalho, na relação com o filho, com a mãe e principalmente com a gente mesmo, né? O que você transmitiu para mim, como seu treinador, é que você está mais leve. Isso é uma coisa muito legal, né? Isso é um ganho muito maravilhoso. Muito bem. Pergunta importante. Bom, você me disse que veio viver esse processo todo agora com 34 anos de idade. Então, quer dizer, você passou 34 anos de idade sem perceber muitas dessas coisas que você está percebendo agora, né? Que custo você pagou ao decorrer da vida por não estar consciente dessas coisas mais cedo? Bah. Eu acho que eu paguei caro, assim, sabe? O que me conforta, assim, é que nunca é tarde, né? Que bom que eu ainda pude ver que eu tava errada, mas eu vejo, assim, no sentido todo, assim, sabe? Até uma vez eu até fiquei escutando e pensando, né? Bah, mas eu tô velha pra isso, mas eu pensei, não, não tô velha, não. Eu só demorei pra perceber que eu tinha que me desenvolver, né? E só É a que hora nisso certa. eu vejo só que nisso eu vejo que foi assim toda a minha trajetória, sabe? Porque a gente começa, como é que eu vou explicar? A gente amadurece, eu acho que daí eu amadureci nos 30 anos e a gente começa a parar para pensar. Só que se eu for falar assim claro, eu nunca fiz grandes loucuras assim, nunca fui uma louca da vida, mas que eu digo que eu poderia ter planejado melhor. Hoje eu vendo isso, eu vejo que eu poderia ter planejado melhor até nessa função assim de achar que as pessoas têm que me aceitar assim do jeito que eu sou, que eu não preciso mudar. De certa forma, isso me prejudicou bastante assim. Eu vejo hoje, né? Se eu tivesse assim parado para me analisar, porque tem coisas que a gente faz achando que é a minha identidade, mas não era, sabe? Hoje eu vejo que no fundo não era assim, realmente eu era um rótulo que eu adaptei para mim. De certa forma, até que nem nesse sentido que eu te falei, assim, para eu não sofrer mais, porque eu já me se sentia rejeitada, então eu já estourava com tudo, porque daí ninguém mais se aproximava, a não seja as pessoas que eu já convivia, né? Aí parece que era mais fácil de assim. Então, nesse sentido, claro que se a gente tivesse o poder de voltar no tempo, eu faria muita coisa diferente, né? Até nesse sentido, assim, ó, se isso fosse. Isso seria ideal que a gente começasse na escola, né? Seria muito bom isso. Porque a gente sempre aprende a. Claro, a gente tem que aprender o que é para ser estudado, mas a gente não aprende a lidar com as pessoas, né? Tipo, ninguém assim, que nem hoje eu fico muito feliz. Eu não sofri, sabe, quando era criança nessa função, que hoje o bullying veio bem alto, assim, sabe? E fico feliz também que o meu filho teve sorte, a gente teve sorte, isso eu não posso reclamar da vida, né? A gente teve sorte que do sexto ano ao nono ano ele foi para um colégio particular, onde isso não era admissível e tu não via acontecer. Claro que se tu for lá no pátio da escola, tinha 4 negros, né? Mas ninguém reparava, sabe? Muito bom. Eu achei. E aí nisso que a gente fica feliz, porque de certa forma o caminhar da gente acaba transformando outras coisas, né? E aí, daí, claro, se eu fosse mesmo voltar no tempo, eu tinha começado lá, acho que com 17 anos, quando eu fui mãe, né? Pra já poder ser melhor, assim, em tudo, assim. Mas a gente aprende e eu fiquei muito feliz, assim, quando tu mesmo me respondeu, né? Que nunca é tarde, né?
que não Com importa. certeza. A gente querendo, assim, a gente vai conseguir. E eu, assim, eu sou muito grata, né, vocês, a Rap, assim, que bom, então, que eu comecei com vocês, né, que nem a Maruxa falou que nos outros lugares não era assim, porque eu já comecei num lugar top, Que bom, que que é bom. a base, vocês incentivam muito a gente, assim, em Que todos os bom, fico muito sentidos. feliz de ouvir tudo isso, né? É, eu vejo muitas pessoas. Eu tive a sorte, eu digo que é, sei lá, sorte, destino, não sei, mas de viver o meu primeiro processo de desenvolvimento pessoal com 19 anos, né? E É, depois mais imagina que profundo com maravilha. 23 anos, então eu comecei cedo, né? Então eu tenho mais de 10 anos de experiência nessa área, trabalhando com isso também, estudando e me desenvolvendo com isso. Mas a maior parte das pessoas demora muitas vezes para perceber, até por um ponto que você falou, importante aí. Nós somos preparados, no geral, na vida, para sermos bons profissionais. A gente tem que ter um bom trabalho, ganhar dinheiro, pagar as contas, ter uma posição, criar família. Mas, historicamente, a maior parte dos nossos pais, eles não nos ensinaram que a gente deveria ter inteligência emocional, né? Cuidar sobre a forma como a gente se posiciona, corrigir os nossos defeitos. E isso se explica muito facilmente porque os nossos pais, os nossos avós, eles vieram de um período em que trabalhar era a coisa mais importante. Porque eles precisavam botar comida em casa e não era simples fazer isso. Tinha que ralar muito, 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 muito. Eu tenho o exemplo do avô da Luana, hoje que está com seus 70 e todos. Eu não sei quantos anos ele tem, está com perto dos 80 já. E até hoje ele trabalha, ele vai para a empresa todos os dias, né? Quer dizer, ele já poderia ter parado há muito tempo. Mas eles vêm de uma cultura muito forte. Então, você pegar alguém que vem de uma cultura forte, de trabalho, e esperar que essa pessoa tenha conhecimento sobre evolução pessoal, autoconsciência, não dá. Então, isso explica muito do porquê que os nossos pais não nos ensinaram. Porque eles vêm de uma cultura em que isso não era algo comum. E a nossa geração, tanto a X como a Y, como essa Z, milênio que tem agora, tem muito mais acesso à informação por conta da internet e tudo mais. Então, é muito mais fácil, né? Então, nós seremos pais que vamos ensinar para os nossos filhos sobre desenvolvimento pessoal. Então, eles vão crescer, tal. Vamos ver como é que vai ser a próxima geração. Eu acredito muito que a próxima geração, que é do meu filho que nasceu agora, está com 10 meses, ou dessas crianças pequenininhas, agora que estão pequenas ainda, eu tenho uma esperança que virão diferentes. Porque eu vejo que o desenvolvimento pessoal, tanto no Brasil como no mundo, tem se expandido muito por conta do mundo digital, né? Então a gente tem pais muito mais conscientes. Ó, a Maristela, que está aparecendo aí agora, minha sogra, né? Tem 2 filhas adolescentes. Fora a Luana, tem 2 filhas adolescentes. Então também é uma pessoa que busca um desenvolvimento para aprender a criar as filhas. Então, quer dizer, pode ser que você tenha um filho adolescente também. Então, essas gerações talvez vão vir mais conscientes agora disso tudo. Já, como você fala, era o meu sonho que a gente pudesse aprender na escola. Já existe. O Augusto Cury, se eu não me engano, tem a Escola do Saber, né, implementando a metodologia da Escola do Saber, que já se fala de inteligência emocional nas escolas, então cada vez mais isso vai existir, né? Graças a Deus que o mundo vem ajudando. É Deixa eu só ver o que verdade. tem de comentário aqui. Muitas verdades, temos que ser super produtivos o tempo todo, mas temos mais coisas na vida, exatamente. Experiências nos tornam o que somos hoje, muito bem, muito bem. Cara, para fechar assim, a gente está nos nossos últimos 10 minutinhos aqui. Você já trouxe muitas dicas aí, quem soube, quem foi atento para perceber, você trouxe muita coisa interessante, como por exemplo a ideia de começa de uma vez, não demora para começar, para mim foi uma grande dica que você deixou agora. Eu não sei se essa é a única ou não, mas tem mais alguma outra dica que você poderia dar para pessoas que estão querendo começar os seus processos de desenvolvimento? Claro, né, que quanto antes, melhor, mas também a persistência, né, e assim, de a gente parar, assim, de auto se criticar, porque a gente tem coisas boas, por mais que a gente sempre pensa pelo lado que, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, a gente também tem o que oferecer, né, e eu vejo até por mim, né, porque a gente acha que na idade, eu acredito que não interfere em nada. Claro que quanto antes a gente aprender, a cabeça tá melhor também para aprender outras coisas, mas é válido, eu acho que é válido assim, em qualquer momento que achar que tem que ir, vai, pega e vai. E persiste, né? Porque é difícil. Eu vejo por mim que é difícil a gente se aceitar, mas só que no momento que tu te aceita ali, tudo flui. Daí é descobrir, é desatar o nó, né? Pois os outros a gente só vai desamarrando. Eu acredito que é isso, né? Tem um ponto importante que você falou aí, que é a persistência, porque o processo de desenvolvimento ele nunca termina para começar conversa, né? Porque, você tá hoje com 34, eu tô aqui com 34 também, estamos super jovens,
né? Sim. Mas a gente vai mudar. E de repente, com 40 anos, nós vamos ser pessoas diferentes que vão precisar descobrir outras coisas que a gente ainda não sabe sobre a gente, né? Então, Com duas certeza. dicas muito importantes aí. Começar de uma vez, porque demora todo o processo de autopercepção, evolução, mudança. E quanto mais a gente demora, mais as dificuldades parece que se ficam Se impregnadas em quem a enraizam gente na é, gente. É. né? Ficam mais enraizadas. E o persistir, ou seja, como eu já vi muitas pessoas, faz um processo de desenvolvimento uma vez na vida e depois nunca mais faz nada. Então, cara, não dá para esperar que você... eu brinco, é que nem tomar banho. Toma banho hoje, É. espera uma semana para ver no que dá. Vai feder, não tem jeito. Né? No dia seguinte já está fedendo. E o desenvolvimento pessoal também é assim. Se você se desenvolve, percebe algumas outras coisas e para, cara, você volta a ser cego. Você para... Porque, querendo ou não, se você for para analisar, você, e não falo só você, mas muitas pessoas, vou pegar você como exemplo, passou 34 anos da vida cega para várias coisas em relação à sua própria vida. Eu tava assim, eu olhava só pra frente. Não Né? E olhava pro lado. se você não dá continuidade no seu processo, você volta a ser cego, porque você percebe umas coisas, aí para de perceber, não enxerga outras e fica cego para muita coisa, né? Legal, obrigado pelas dicas mais uma vez. Deixa eu ver se eu tenho mais Eu que alguma coisa para agradeço. comentar aqui. Não, basicamente quer falar alguma coisa para fechar? Mas só vou falar que o fiozinho na barriga agora passou. Mas eu queria O agradecer, né? tio, Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade mesmo, todas as oportunidades, né? E principalmente de a gente poder ver, assim, que... Ai, tu sabe que tu encanta a gente, né? E aí no workshop ali, a gente acaba se apaixonando, né? Respeitando a Luana, tá? Mas eu digo se apaixonando nesse teu olhar, assim, sabe? Que a gente vê que pode confiar. E eu acho isso muito legal, porque depois a gente começa a conhecer o pessoal da Rap e é tudo o mesmo, a mesma conexão, sabe? Aí pedir para vocês não mudarem, porque faz muita diferença mesmo. Porque a gente se sente, acaba se sentindo íntimo, né? Assim, no bom sentido, mas a gente se sente à vontade, porque é difícil, né? Nunca te vi na vida. E abrir assim é complicado, né? A gente fica. nunca E nos na vimos ao academia vivo, não me não. conhece, já contou a vida inteira para mim. Contou a vida inteira, né? E até com os colegas, assim, também parece que essa conexão que vocês têm, essa energia vai indo, sabe? Aquele fiozinho que tu. Só que a gente não toma choque, a gente vai se apaixonando, é muito bom. Que E legal, fico todo muito feliz. mundo que tiver a oportunidade que faça, porque é maravilhoso. Que legal, gratidão pelas palavras, pelo carinho. Fico feliz que essa seja a percepção. É isso realmente que a gente quer transmitir em tudo que a gente faz, nas lives, no workshop, na Academia do Eu, em tudo que a gente faz. Gratidão pela permissão, pela permissibilidade de vir aqui, falar da sua história, da sua vida, falar das suas dificuldades, se expor aqui para o mundo, né? Para as pessoas que nos assistiram ao vivo, para que vão nos assistir depois, enfim. Então, gratidão pela disponibilidade de tempo, por estar aqui. Obrigado. E galera, no Eu geral, que para quem nos agradeço. assistiu, para quem está nos assistindo, ainda vai nos assistir em algum outro momento, gratidão pela presença, pela atenção. Espero realmente que a gente tenha conseguido contribuir com vocês, com o seu processo de evolução e desenvolvimento. Gratidão ao Gabriel da Rap, que está por aí também, ó. Então, a galera da Rap que está aqui, da Academia do Eu, vários colegas aí da CAT estão por aqui também. A Caê está aqui, deixa eu ver. Eu achava que só eu sentia essa conexão. Ah, legal, que bom que você já sente, Caê. Muito bom. Eu te espero lá no workshop, viu, Caê? Enfim, e aliás, já que eu falei do workshop, vale lembrar, essa live aqui faz parte da semana de aquecimento. Amanhã tem live de novo. Ontem eu fiz live, a live ficou gravada. Hoje essa live fica gravada de novo. E amanhã tem mais 2 lives. Às 19 horas, tem uma live minha sozinho, só eu, que eu vou falar sobre o caminho até a inteligência emocional. Ou seja, eu vou dar algumas estratégias para você começar a desenvolver inteligência emocional, certo? Isso às 19 horas aqui no meu Instagram. Depois, às 8h15, eu vou estar com a Luciane, que está aqui. Lu, dá um oi aí. A Lu, que está dele comentar aqui também, que vai estar aqui também, falando um pouquinho comigo, trocando, fazendo esse bate-papo que eu tive com a Kátia aqui, só que com a Lu, né? E com certeza a Lu também tem muito para ensinar e para falar do processo de evolução dela, que tem sido intenso, tem sido poderoso também, tanto quanto da Kátia. Então amanhã nós vamos nos conversar. Para quem não fez a inscrição ainda no workshop, corre agora lá no meu Instagram. Aqui você vai encontrar aqui em cima, aqui em algum canto, aí tem o meu Instagram, @jmdornelles. E aí você entra lá e faz 2 coisas. Primeiro, me segue, pelo amor de Deus, né? Que você não vai entrar no meu Instagram sem me seguir. Me segue lá no Instagram para você continuar acompanhando todos os conteúdos que eu trago aqui, por aí vai. E na bio do meu Instagram, lá no textinho lá em cima, tem um link para você
acessar e fazer a sua inscrição no workshop Inteligência do Eu, workshop 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, agora na semana que vem, segunda, terça e quarta, à noite, beleza? Eu acho que era isso, fechei por aqui. Kátia, beijão pra você. Eu tô no Beijão, sul aqui, brigadão. né? Tô na terrinha Ai, coisa aqui, boa. mas dia 28 agora já tô voltando pro Ceará, né? Onde eu moro hoje, com a minha esposa, com a minha cearensezinha, com a Luana, que eu amo Ai, de coisa paixão. boa. Galera, Manda um beijão pra beijo pra eles. todos e nos vemos amanhã. Bom Beijão, descanso. obrigado. Tchau, Uhum. tchau.